Fala pessoal, tudo bem? Como é que você... Meu Deus. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre como conciliar as coisas na faculdade de medicina. Tem muita gente que tem essa dúvida. Quando a gente fala sobre faculdade de medicina, já vem na cabeça, tipo, eu não vou ter tempo pra nada, só vou ter tempo pra estudar. E de fato é algo que muita gente fala sobre isso, né? De tipo assim, que você não tem tempo pra fazer nada mais na vida, você vive só estudando, você não sai do seu quarto, você não sai do seu escritório, você só fica estudando. Isso é um mito pra honra e glória de Deus, porque se fosse verdade, ninguém iria aguentar até o final da faculdade, né, gente? É humanamente impossível. E de verdade, eu acredito que a faculdade em si, todos os cursos, você precisa encontrar uma forma de conciliar todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que não é bem estável em todas as áreas, ela tende a se desestabilizar em algum momento. É meio que uma balança, sabe? Quando você foca muito em uma área da sua vida, você deixa todas as outras de lado. A gente precisa encontrar uma forma de conciliar essas coisas. A partir do meio do ano passado, eu acho que encontrei uma forma de fazer isso na minha vida e eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes pode ser que se eu falar a minha forma que eu encontrei de fazer isso, você também encontre a sua forma de fazer isso, até antes mesmo de começar a faculdade, porque quando eu comecei a faculdade, em 2023, do início da faculdade até o meio do ano, eu não fiz atividade física. Tipo assim, eu fiz com a minha personal, eram 2 vezes na semana e só. Mas era uma coisa, um peso pra mim, não era algo legal, não era algo que eu gostava, era meio que uma obrigação porque era com personal, que se não fosse com personal, eu de fato não teria feito nada, tipo, eu não iria. Quando eu ia com a personal, eu chegava em casa com a sensação de que eu tinha muita coisa pra fazer e que aquele tempo na academia foi, apesar de ter sido muito gostoso, liberei muita endorfina, eu amei, foi um tempo, entre aspas, perdido, porque era pra eu estar estudando. E essa é a sensação que muita gente sente, né? De que, tipo, quando tá fazendo alguma outra coisa que não seja estudar, fica com peso na consciência de deveria estar estudando. E durante o meu 2023, esse pensamento me seguiu, gente, todo final de semana. Qualquer coisa que eu fazia, eu pensava na minha cabeça, meu Deus, eu tô perdendo tempo porque era pra eu estar estudando. Eu acho que quando a gente entende de fato a importância de você ter uma saúde mental boa para você concluir a faculdade de uma forma boa, tudo muda. Como que você, querido estudante de medicina, vai cuidar de alguém se a sua vida está completamente desequilibrada? Como que você vai prestar atenção, por exemplo, em uma aula, ou em um caso, ou no caso de algum paciente, ou em uma cirurgia, se você não teve boas noites de sono, se você não dormiu porque você ficou estudando? E que adianta você não dormir e ficar estudando? Você vai chegar no outro dia, por exemplo, na hora da prova, e você vai esquecer tudo porque você tá com sono. Que adianta você tomar 31 energéticos em um mesmo dia para tentar ficar acordada e no outro dia você passa o dia inteiro dormindo porque você não dormiu no dia anterior? É uma coisa que você fica sobrevivendo na sua vida, você não vive, você sobrevive. Isso é muito ruim, isso só vai prejudicar cada vez mais, vai te dar desânimo, você vai perceber, tipo, nossa, parece que tudo que eu tô fazendo não tá dando certo, não tá dando resultado. E na verdade é porque você não tá priorizando as coisas certas. Eu só consegui conciliar todas as áreas da minha vida quando eu fiz prioridades. Na minha última agenda, na minha agenda de 2023, tinha para cada dia prioridades. E eu sempre coloquei ali 4 principais prioridades dos meus dias de semana, dos meus dias de faculdade. E eram aquelas 4 prioridades que eu ia seguir. Primeira prioridade era o meu momento com Deus. Então, era o meu devocional, era a minha prioridade daquele dia. Então, eu acordava e já fazia, para depois ir para a faculdade e pronto, a minha primeira prioridade concluída. A minha segunda coisa era estudos. Então, depois de momento com Deus, vinha estudos. Então, grande parte do meu dia era focado no estudo. Em terceiro lugar, vinha atividade física. E assim, eu não era sempre que eu fazia atividade física todos os dias, mas eu coloquei como meta 5 vezes na semana. Então, por exemplo, olha, hoje eu pensei em treinar, hoje é quarta-feira, pensei em treinar hoje, mas eu vi que eu tenho muita coisa pra fazer que não vai dar tempo. Então, tudo bem, tipo, é um dia a menos, eu ainda tenho 5 dias, sabe? Eu consigo treinar, por exemplo, domingo, que é um dia mais tranquilo pra mim, eu consigo treinar de sábado, e aí eu tiro esses 2 dias do final de semana que eu tenho mais tempo e deixo os 2 dias livres pra eu, tipo, que eu não treino durante a semana pra conseguir durante a semana estudar. Entendeu? É um equilíbrio, gente. Você tira de lá e põe aqui e vai equilibrando. Essa era a minha terceira prioridade, atividade física. A minha quarta prioridade era sono. O sono eu colocava como sagrado na minha vida. Por quê? Eu não gosto de acordar tarde. Agora nas férias eu tô acordando cedo, porque eu não gosto de acordar tarde, eu sinto que eu perco meu dia.
E durante a faculdade eu não tenho a escolha de acordar tarde, mas eu tenho a escolha de dormir cedo ou acordar cedo. Porque, por exemplo, na faculdade eu tenho que 8 horas estar lá na faculdade. Eu não tenho a escolha de acordar depois das 8. Eu não tenho essa escolha, mas eu tenho a escolha de dormir cedo ou tarde. Eu tenho essa escolha em alguns dias. Eu comecei a perceber um padrão. Conforme eu fui entendendo as minhas prioridades, eu comecei a entender que o meu padrão era dormir umas 10h30, 11 horas e acordar às 6 horas. Pra mim deu muito certo, muito certo. Eu não acordava cansada, eu acordava disposta. E quando eu ia dormir, eu dormia e capotava. Não era aquela coisa que eu deitava na cama e tinha, tipo, minha cabeça tava a mil e eu ficava pensando em muitas coisas. Eu demorava, tipo, 1 hora pra dormir, ficava me mexendo pra lá e pra cá. Não, eu não tinha isso. Tipo, eu deitava e dormia. Tanto que no outro dia eu nem lembrava se eu pensei em alguma coisa antes de dormir. Não, eu só deitava e dormia. E assim eu consegui encontrar um equilíbrio. Foi nesse momento que eu acordei, tipo, disposta e que eu dormi bem, que eu percebi, nossa, tá dando certo alguma coisa que eu tô fazendo que tá dando certo, então eu tenho que seguir. Aí, envolvendo esse equilíbrio e essa coisa de conciliar esse tanto de coisa que eu tinha pra fazer, eu vi que estudar de segunda a sexta era o meu foco. Tipo, a minha prioridade era, durante os dias de semana, de segunda a sexta, estudar muito. Sábado e domingo também era o meu foco. No sábado, por exemplo, estudar muito. Eu estudava de manhã e à tarde, mas sábado à noite eu tenho meu culto de jovens. Então, sábado à noite eu não estudo. Nenhum sábado à noite ano passado eu estudei, nenhum. Sábado à noite eu sei que ali é um compromisso que eu tenho. Culto de jovens. Então, 8 horas, a partir das 7 horas no sábado, 7 horas da noite, até umas 6 às vezes antes, eu tirava um tempo pra descansar, pra me arrumar com calma, fazia vídeo de Get Ready With Me pro TikTok, eu amava. E eu ia pro culto. E assim, eu não sei vocês, mas se vocês vão pra igreja e tal, mas depois do culto, normalmente eu e meus amigos, a gente gostava de sair pra comer alguma coisa. E sempre durava, tipo, muito tempo, a gente ficava conversando, porque era o único momento que a gente tinha pra se ver. Então era um momento de lazer que eu tinha com os meus amigos também. Só que esse momento muitas vezes durava, tipo, até as 3 da manhã, 2 da manhã. Só que era algo que eu sabia que eu não ia conseguir, porque a minha rotina de sono estava reguladinha durante a semana e eu não queria estragar isso durante o final de semana. Então, de sábado, normalmente deu meia-noite, eu volto pra casa. Por quê? Porque no outro dia, domingo de manhã, eu também tinha um compromisso. Domingo de manhã, eu não estudava. Domingo de manhã, eu sabia que eu tinha um compromisso de ir no Ministério Infantil da minha igreja. Então, eu ia servir na igreja. Isso começava 9 horas. 9 horas eu tinha que estar na igreja. Então, assim, eu, sábado, dormia meia-noite. Eu voltava pra casa meia-noite do rolê. E acordava cedo no domingo pra ir servir no Ministério Infantil. Eu ficava a manhã inteira lá. Então, tipo, até meio-dia. E meio-dia eu almoçava. E domingo à tarde inteira eu passava com o meu namorado. Às vezes a gente assistia filme, às vezes a gente ia no cinema, às vezes a gente saía com os nossos amigos. A gente sempre tinha alguma coisa pra fazer, alguma programação. Quando não tinha, eu simplesmente ficava dormindo pra descansar e regular o meu sono do sábado, que eu dormi meia-noite. Segunda era aquilo. Uma nova semana, agora o foco volta a ser estudo. Teve vários dias, vários domingos durante meu 2023 que eu não peguei em um caderno, tipo, que eu não peguei. Normalmente eu só estudava de domingo quando tinha prova na segunda-feira, que aí eu revisava no domingo, porque eu já teria que ter estudado durante a semana. Entende? Quando você começa a entender como funciona a sua rotina, seu sono, seus momentos de lazer, o que é suficiente pra você se sentir confortável dentro do seu momento de lazer. Tipo assim, você precisa sair quantas vezes na semana pra você entender que a sua vida de lazer tá boa? Pra mim, o sábado à noite e o domingo de manhã era aquilo ali, entendeu? Pra eu ver pessoas. Sábado à noite eu via gente no culto, domingo de manhã eu via gente no culto quando eu ia servir. E era aquilo, pra mim, a minha parte de socializar da semana tava ótima. E o resto era só faculdade, de segunda a sexta, foco na faculdade. Tanto que de segunda a sexta, vai me chamar pra sair? Eu não vou. Por quê? Porque eu sei que de final de semana eu já sei que eu vou perder tempo saindo, entendeu? E sim, no começo eu ficava tipo, meu Deus, tô aqui na igreja, mas era pra eu estar estudando. Mas com o tempo eu fui percebendo e entendendo que eu conseguia conciliar tudo de segunda a sexta-feira e de sábado eu estudava também, não com a mesma intensidade, mas eu estudava e de domingo tinha dia que eu não estudava nada. E pra mim eu vi que tava funcionando aquilo porque eu tinha um momento pra descansar. E na segunda-feira eu não voltava cansada, eu voltava descansada do final de semana e conseguia seguir a semana super focada de segunda a sábado a sexta.
Então, assim, gente, se você, por exemplo, quer seguir uma vida de estudo super focada de segunda a segunda, vai chegar um momento que você vai falhar, porque não tem como. E aí, o problema do momento de você falhar é que você não vai falhar e deixar de estudar um dia. Você vai deixar de estudar durante 2, 3, muitas semanas para tentar descansar e recompor aquele cansaço durante todo esse tempo que você ficou, tipo, em hiperfoco, né? Gente, é muito bom quando você passa a entender como que funciona a sua rotina. Então, para conciliar tudo, você precisa primeiro encontrar prioridades. Eu encontrei as minhas prioridades. Durante a semana, era aquilo ali, momento com Deus, estudo, atividade física e sono. Durante a semana, eram essas 4 coisas. Qualquer outra coisa que fugia disso era lucro, era bônus. Se desse tempo, mas o foco daquela semana eram essas 4 coisas. Durante os finais de semana, os meus momentos de lazer e tal, eles eram mais flexíveis, eu conseguia conciliar, tipo, olha, domingo à tarde, vamos fazer um piquenique com todo mundo? A gente ia. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem o quão importante é você cuidar da sua saúde mental, o quão importante é você ter momentos de descanso, e você vai ver que isso não vai atrapalhar na sua rotina da faculdade. Muito pelo contrário, você vai se tornar uma estudante muito mais flexível, uma estudante muito mais saudável. A sua rotina vai se tornar leve e produtiva ao mesmo tempo. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.